Boa noite. Agradecemos a presença de todos. Nossa palestra mensal, às quintas-feiras. Hoje, uma palestra sobre a ciência espírita. Os idealistas que se engajaram na doutrina para deixar para a humanidade pesquisas realizadas que comprovam a vida depois da morte, a reencarnação, tudo como ciência. A reencarnação como o modelo biológico, uma lei natural, uma lei biológica. A vida depois da morte, a comprovação pela doutrina espírita. E uma pessoa muito especial que pesquisou isso, continua pesquisando há mais de 60 anos, Dr. Ney Prieto Peres, que juntamente com Hernani Guimarães Andrade, o maior cientista espírita do mundo, porque os outros cientistas não eram espíritas, mas descobriram justamente a doutrina espírita através da ciência, sem serem espíritas. E o doutor Hernani vai ser hoje aqui mostrado todos os detalhes de suas pesquisas, através do nosso querido doutor Ney Prieto Peres, que é um engenheiro especializado em caldeiras, eu fiquei sabendo. Já conheço o doutor Ney há muito tempo, daqui a pouco eu vou chamar ele aqui, porque eu conheço muito bem sua vida, viu, doutor Ney? Desde que comecei a pesquisar também, por curiosidade e depois por engajamento. Mas como fazemos toda a palestra espírita, nós vamos chamar nossa Sônia para fazer a leitura inicial. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer a leitura do livro Ceifa de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Ao sol da verdade. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, e ele vos guiará em toda a verdade. Jesus. João, capítulo 16, versículo 13. De que maneira vencerá o Espiritismo os obstáculos que se lhe agigantam à frente? Há companheiros que indagam. Devemos disputar saliência política ou dominar a fortuna terrestre? Enquanto isso, outros enfatizam a ilusória necessidade da guerra verbal, agreis ou pessoas. Dentro do assunto, no entanto, transcrevamos a questão 799 do Livro dos Espíritos. Prudente e claro, Kardec formulou aos orientadores espirituais de sua obra a seguinte interrogação: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E, na lógica de sempre, eis que eles responderam: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado a preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Não nos iludamos com respeito às nossas tarefas. Somos todos chamados, pela bênção do Cristo, a fazer luz no mundo das consciências, a começar de nós mesmos, dissipando as trevas do materialismo ao clarão da verdade, não pelo espírito da força, mas na força do espírito, a expressar-se em serviço, fraternidade, entendimento e educação. Agora nós vamos chamar a nossa Cláudia para fazer a prece inicial. Então vamos, nesse momento, levar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido. Primeiramente agradecendo o acolhimento aqui da casa,
a todos os nossos amigos espirituais que aqui estão presentes, que tão bem preparou esse ambiente para recebermos esse ensinamento dessa doutrina maravilhosa, e que possa também inspirar o palestrante da noite, para que ele passe todo o conhecimento que detém, que possamos absorver todos esses conhecimentos, contribuindo para a nossa elevação espiritual, que possamos levar isso para o nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Doutor Ney, por favor. Primeiramente, aqui pertinho de mim, né? Eu vou aqui falar. Este homem está envolvido com a doutrina espírita há muito tempo, desde lá de Pernambuco. Não, dos Estados Unidos de Pernambuco. Estados Unidos e Pernambuco. Porque lá tudo é importante. Lá é tudo importante, né? Este homem trouxe para o Brasil Ramendra Nath Banerjee, o primeiro cientista do mundo a pesquisar sobre reencarnação e constatar centenas de casos na Índia. Em 1970, ele, numa viagem para o Japão, resolveu passar pela Índia e convidou o Banerjee, e o Banerjee esteve aqui no Brasil, dando várias palestras com as famosas memória extracerebral. Ele vai comentar isso. Ele, praticamente desde o início do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, capitaneado pelo engenheiro Hernani Guimarães Andrade, um espírita que se converteu aos 16 anos, mas que dedicou a sua vida inteira, juntamente com Ney Prieto Pérez, engenheiro, como eu já li, né, a sustentar essas pesquisas, sendo fonte de centenas e centenas de pesquisadores, mas principalmente os pesquisadores das universidades de vários países, mais notadamente a Ian Stevenson, o próprio Banerjee. Ele vai mostrar todo esse material em slides maravilhosos, e ele fez uma gravação que eu, como pesquisador de audiovisual, me ajoelhei e agradeci a Deus quando eu coloquei aquela gravação. Este homem gravou o encontro e uma entrevista de Chico Xavier com o Banerjee, na Casa dos Galves, em 1970. Vocês vão ver essa foto aí. E o Banerjee, reconhecendo em Chico Xavier o grande avatar que ele não conhecia. Chico relata, lembra? Chico relata que no dia anterior esteve lá em desdobramento, que é uma coisa, isso está no nosso Facebook, no nosso YouTube, essa entrevista. Então, este homem que nós vamos ter a satisfação, a alegria e a honra de tê-lo aqui conosco. O acervo dele, da assistente Suzuko Hashizumi e do Hernani, está todo aqui conosco, pertence à nossa casa, para que nós preservemos e eduquemos as próximas gerações a assumir o compromisso de preservar e abrir a casa para pesquisadores. Nós temos 2 pessoas que estão fazendo mestrado, estão pesquisando aqui, o Hernani, o seu trabalho, para fazer esse mestrado, doutorado, né? Possivelmente são pesquisadores que estão interessados no trabalho de vocês. Está bem? Então, deixa eu dar um pequeno aviso. Como ele tem muitos slides para mostrar e muita história para contar,
E eu conheço o doutor Ney, ele tem paixão em falar sobre Hernani, sobre as pesquisas que eles fizeram, né? É paixão mesmo. Nós estamos acostumados a ter palestra de 1 hora, 50 minutos, 1 hora. O que nós combinamos com os passistas é que com 45 minutos de palestra dele, que eu acho que vai demorar 1h30, então vai ter uma pessoa já aplicando passe e água fluidificada, lá no mesmo local que a gente faz toda semana, todo mês. Se você tiver tempo e interesse na palestra do meu amigo, você volta para cá. Se não tem importância, você assistiu um pouco a palestra, mas nós estamos gravando com 2 câmeras, porque o que ele tem para falar, mostrar, é de muita importância para a humanidade, para as futuras gerações, sobre a ciência espírita. Não é isso, doutor Ney? Certíssimo. Quer tirar o microfone com a mão? Aqui. Esse aqui dá para ouvir bem? Sim, as pessoas vão ouvir, de qualquer maneira vão lhe ouvir. Uma boa tarde, boa noite já, né? A todos. Mas você antecipou-me muito bem, porque, meus queridos, falar do Dr. Hernani é realmente, para mim, prazeroso. E vocês não imaginam, eu não posso desvincular esse assunto e o quilate do cientista Hernani Guimarães Andrade da nossa conexão amistosa, porque eu me perco um pouco nos comentários mais diretos da nossa convivência. Porque eu cheguei aqui, não vim num ITA do Norte, cheguei de avião e logo entrei, isso nos anos 61, logo entrei na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Não é? Como vocês já notaram, eu tenho visto aqui de estrangeiro, porque nós somos dos Estados Unidos de Pernambuco. De forma que já éramos integrados à doutrina espírita lá desde os 8 anos, conduzidos pela mamãe. Né? Enfim, e isso tudo tem sido para mim uma razão de ser, doutrina espírita, estudo da doutrina espírita. E quando eu chego em 61, eu logo conheci, fazendo palestras, no salão de conferências da antiga federação, na Maria Paula, hoje é um prédio, o doutor Hernani Guimarães Andrade. Ora, o doutor Hernani, ele tem porque ele continua conosco, muito presente. Eu tenho certeza que, abusando das suas funções na espiritualidade, ele deve estar aqui conosco, com certeza. Mas eu quero dizer o seguinte, eu encontrei o doutor Hernani, me encantei com a forma, assim, livre, aberta, amistosa, um homem de uma sabedoria. Isso, sabe, quando a gente chega aqui com vontade de aprender e encontra São Paulo, sim, o centro intelectual desse país, eu colei no doutor Hernani. E, enfim, vocês vão ver, porque eu não posso deixar de falar dados biográficos dele e os comentários sobre a sua obra, a sua contribuição científica. Olha, o doutor Hernani se comunicava mais no estrangeiro com intelectuais e pesquisadores na área dos fenômenos psíquicos, não é? Na área dos fenômenos psíquicos, que estão todos inseridos no estudo e nas pesquisas que fundamentaram essa doutrina maravilhosa.
Né? Então, como o Oceano falou, ele tornou-se espírita aos 16 anos. Ele aqui, eu vou mostrar algo da sua vida. Então, aqui o doutor Hernani, garoto, aos 9 anos, com seus pais, seu Juca e dona Irene, e uma tia. Isso num passeio que eles fizeram no interior de Minas. Ele dizia que ele era do centro do universo, da cidade de Araguari, mineiro de Araguari. Muito brincalhão. E aqui o doutor Hernani, com seus 20 e poucos anos, em 37, ele nasceu em 33, não é? 33. Ele está fazendo, nós estamos completando, pós-morte, 60 aninhos, que precisaria, realmente, você está dando a oportunidade dessa comemoração, dessa lembrança importante. De modo que a história, eu não posso deixar de mostrar essa foto, que é muito ligada à nossa relação, à data do nosso casamento, a Maria Júlia e esse garoto que está aí no meio. Doutor Hernani tinha aqui seus 52 anos. A dona Ciomara, a filha Márcia, aqui é uma sobrinha dele, e aqui nós temos personagens. Seu Espartaco, o médium, seu Espartaco, do Batuíra, quem não conhece, a dona Zita, sua esposa, e um casal, amigo nosso, do doutor Hernani, frequentando a casa, dona Neide Gandolfi Oliva, e o Olavo e o Apolo Oliva, que foi líder das mocidades aqui, uma contribuição, e todos os seus filhos, que eu os conheci e prezei da amizade. Então, o doutor Hernani, entre outras coisas, eu vou ter que reduzir isso aqui, porque em 1941, aos seus 24 anos, ele se gradua em engenheiro civil aqui na Politécnica de São Paulo. E depois ele fez pós-graduação em física na própria USP. Então, os 4 filhos, Sérgio, Ivan, Ricardo e Márcia, pode passar? Pode passar. E aqui dados que, naturalmente, eu não vou citar todos, né? Ele desempenhou profissionalmente um trabalho importante, começando em 42, ele se formou em 41, como engenheiro aqui na Prefeitura de São Paulo. E depois ele trabalhou no famoso Departamento de Estradas de Rodagem, chefe de oficinas. Enfim, o doutor Hernani, dessa empresa, ele agora se transfere para Volta Redonda e ali atua de 43 a 51 como engenheiro-chefe da Companhia Siderúrgica Nacional. Ou seja, já eu não posso deixar de contar uma brincadeira que o doutor Hernani, nessa época, Hermínio Miranda era contador também, e aí eles têm, nessa relação profissional, eles têm uma aproximação que frutificou muito, porque Hermínio Miranda é um autor da bibliografia espírita de renomada. Então, eu não posso deixar de contar, porque eles sabiam, chegavam aquelas visitas formais em Volta Grande, vocês conhecem, aquela famosa, a maior siderúrgica nacional está lá. Então, o doutor Hernani desenvolveu com os seus colegas uma liga que, na temperatura de uns 50 graus, ela ficava moldável.
Então, quando chegava um visitante muito formal, muito cheio, ele já fazia um sinalzinho para o pessoal da cozinha e eles traziam aquelas colherzinhas dessa liga mole, de metal mole. E aí o cara dava mais um calorzinho no café e eles vinham com o bule, a xícara e aquele pessoal formal. Não é? Na hora que eles colocavam o açúcar que iam mexer, a colher entortava. E já quebrava o gelo. Esse era. E ele continuou sendo essa pessoa brincalhona. A gente ia conversar com o doutor Hernani visitando, porque não era uma conversa, era um encontro familiar. E o doutor Hernani não tinha hora para terminar. Ele, na sua simplicidade, nos recebia inicialmente na sua casa, de modo que o seu bom você, entre outras coisas, aqui, ele esteve visitando a Universidade Kennedy, na Argentina. Foi convidado para proferir palestras na Universidade Kennedy, na Argentina, em Buenos Aires. Bom, aqui outras contribuições suas, mas na área, digamos, da sua formação intelectual. Vamos adiantar um pouco, não é? Pode passar. Aqui é exatamente a sua residência, aonde foi fundado o Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas. Eu vou falar da psicobiofísica, porque essa área foi criada pelo Dr. Hernani. Havia alguns autores que havia mencionado que os fenômenos não eram só paranormais nem psicológicos. Não é? Então, o Dr. Hernani aglutinou a metapsíquica e a parapsicologia numa nova ciência que ele chamou de psicobiofísica. Então, aonde os fenômenos psíquicos ou fenômenos espirituais, eles tinham um componente psicológico, um componente biológico e um componente físico, hoje mais de visão quântica. Essa residência na rua Diogo de Farias era aonde as reuniões, a partir de 63, 13 de dezembro, o IBPP ali ocupava sua sala de visita. Então, essa aqui é a sede do mesmo IBPP, quando o Dr. Hernani se transfere residencialmente para a cidade de Bauru. E ele adquiriu, nós sabemos, ele adquiriu, em frente da sua residência, essa casa onde ele instalou a sua biblioteca. Essa que está aqui, toda a biblioteca do Dr. Hernani está aqui. Então, eu fazia visitas na região e não tinha outra oportunidade. Ia lá visitar o Dr. Hernani nessa casa. Essa casa, a Suzuko residia. E ela sempre foi, desde quando, trabalhando aqui como sua secretária no Departamento de Águas e Energias, né, do Estado de São Paulo, ali que eu conheci a Suzuko, todos esses arquivos, todos os documentos que estão ali guardados com carinho. Quem coloca e quem abre e vê esses arquivos se encanta porque saíram das mãos da Suzuko, essa incansável companheira do Dr. Hernani. Então, falar das suas obras. Essas duas obras são obras que foram depois reeditadas, mas são as capas primeiras, a Teoria Corpuscular do Espírito e Novos Rumos à Experimentação Espirítica.
Então, vocês vão querer saber, e eu só vou falar depois, por que essa busca do Dr. Hernani em criar uma teoria visando entendermos a composição do espírito. Ora, a gente tem a ideia de que espírito não é nada material, mas não é bem assim. A sua constituição é naturalmente de uma matéria denominada pelo Dr. Hernani matéria psi. O que é psi? É a letra grega que significa alma, não é? Psi. É a primeira letra da palavra psique, em grego. De modo que a teoria corpuscular é naturalmente um desenvolvimento relacionando a formação atômica da matéria. O termo átomo, vocês já sabem, vem lá da Grécia, de Leucipo, como é o nome do outro? Daqui a pouco eu lembro. De modo que o termo átomo significava indivisível. Dr. Hernani estuda isso nesse primeiro livro aqui, Morte, Renascimento e Evolução. Esse é o primeiro livro dessa série maravilhosa, que é todo o desenvolvimento da sua conceituação da teoria corpuscular do espírito e de vários aspectos que fundamentam essa teoria. Então, nós temos na história das ciências psíquicas que tratam do espírito, Charles Richer com a metapsíquica, na França. Não é? Depois a parapsicologia, na Universidade de Duke, norte-americana, é desenvolvida pelo Heine. Dr. Hernani já dominava essas obras, mas ele entendia, como eu disse, que a natureza psi, que é a nossa natureza espiritual, ela tinha 3 componentes e não apenas 2. Porque a parapsicologia significa além da psicologia. São os fenômenos de percepção extrasensorial, são os fenômenos que dentro do espiritismo a gente entende muito mais como os fenômenos anímicos. Mas a parapsicologia não cogita do espírito. Né? E a conceituação e o desenvolvimento de toda a contribuição do Dr. Hernani, ele sempre considerou o psi, e, por assim dizer, constituído de uma matéria sutil, não é? Quintessenciada, palavras da doutrina espírita. Então, não se poderia dizer que o espírito não é feito de alguma coisa. Ele é feito, sim, de uma matéria sutil. E hoje, quer dizer, já avançando, já há outras contribuições que mostram exatamente existirmos como essência psiátomos. Psiátomos está mencionado na obra do André Luiz. Nós vamos depois entendermos. Então, esses 3 livros são fundamentais na estruturação e no desenvolvimento de todos os seus conceitos. De modo que nós vamos, pouco a pouco, falando de alguns deles. Mas, além desses, Dr. Hernani se dedica a pesquisas dos casos de reencarnação. Ele
era amistosamente correspondente de um grande intelectual, Dr. Ian Stevenson, médico neurologista canadense da Universidade de Virgínia. O Dr. Stevenson, depois falaremos do Banerjee, o Dr. Stevenson conseguiu reunir mais de 2.500 casos e, pela prudência dentro da ciência, ele coloca casos sugestivos de reencarnação, porque a ciência ela não se antecipa afirmando, ela estuda as suas evidências dentro daquele princípio newtoniano e de Descartes. O conhecimento da verdade reside na evidência dos fatos. Então, se busca em ciência as evidências, porque através das evidências a gente está conhecendo a essência e a verdade em torno do que se pesquisa. Esses livros que nós estamos mostrando, esse, por acaso, foi escrito não só em português, mas traduzido ao inglês e ao alemão, pela contribuição da Fernanda Marinho, filha do Jarbas Marinho, e do seu esposo alemão. Eles traduziram esse livro e lançaram lá na Alemanha. Então, são outros livros que a maior parte deles estão aqui à disposição. Fizeram parte do acervo do Dr. Hernani, que foi doado aqui para a biblioteca, o Museu e Biblioteca Espírita. Então, vejam só, eu queria muito mostrar essa capa, porque eu uso muito essa capa, sobre a nossa composição dentro da conceituação do professor Allan Kardec. Olha, nós, até então, dentro da doutrina espírita, nós somos um ser de tríplice constituição. Nós temos um corpo físico, nós temos um perispírito, que é o intermediário magnético, com funções próprias, e nós temos a essência, que somos em espírito, que comanda numa interação molecular, comanda todo o nosso organismo. Hoje, é bom comentar, nós já temos um outro componente, que é a contribuição do nosso André Luiz, que é o corpo mental. O corpo mental, diz André Luiz, ele retrata o perispírito. Então, vejamos bem, ele está mais próximo como atributo do espírito. E ele é responsável, portanto, pelas funções mentais. O pensamento, por exemplo, é uma emissão desse corpo mental. Não é? E daria aqui para a gente discutir ou ilustrar as funções importantes do pensamento. Nós somos geradores de energia. Pensamos, já emitimos um fluxo de energia. É por isso que a gente aprende que os nossos pensamentos precisam ser vigiados, porque a gente não vai contaminar essa atmosfera como já está, planetária, com os pensamentos de ódio, de rancor, de vingança. Não é? Então, é um pressuposto da nossa doutrina, esse conhecimento muito enriquecido pelo nosso André Luiz, nas suas obras, em que nós somos levados a obedecer aquela
recomendação do nosso amado Mestre Jesus, do orai e vigiai. A vigilância é essa diária, permanente, não deixando escapar das nossas reações, no relacionamento interpessoal, não deixando escapar aquilo que nos desagrada e aquilo que faz emergir das profundezas do nosso ser histórico as irradiações de ódio. De modo que aquele modelo já dá para ver, inserindo exatamente que nós estamos agindo com os nossos pensamentos a todo instante. O ideal é sermos, eu não posso deixar de acrescentar isso, que é a pergunta feita pelo nosso codificador, a pergunta 886. Kardec, na sua iluminada pesquisa, ele pergunta à espiritualidade se como entender, ou melhor, desculpem, como conhecer a caridade como a entendia Jesus? Essa é a pergunta 886. A caridade é esse procedimento básico para quem quer seguir os preceitos do nosso mestre e agora somados à contribuição do Consolador prometido, não é isso? Bom, o Dr. Hernani é um desses contribuidores, porque ele sedimenta todo esse conhecimento. Nos dias em que o conhecemos, já recebia livros e buscava livros. Nas nossas modestas viagens, eu era o correio que pesquisava nas livrarias internacionais os livros que o Dr. Hernani me pedia para eu procurar. Então, tem vários livros que são realmente, estão aqui nessa bibliografia toda aqui colocada e aberta a consulta. De modo que, o que é que os espíritos responderam? Qual é o sentido de caridade? Como a entendia Jesus? Vejam só, não é como Jesus pregava, era o que estava na essência do Mestre. E os espíritos responderam, vocês lembram comigo, vamos recordar. Benevolência para com todos. Esse é o primeiro. Nós não podemos viver fora desse princípio. A gentileza, eu não vou entrar aí, porque isso já faz parte de um livro, né, que é o Manual Prático do Espírita, e dos cursos de aprendizes do Evangelho que a gente aderiu desde que em São Paulo chegamos na Federação. Bom, mas não era só isso. Eles disseram também que a tolerância para com as falhas alheias e o perdão das ofensas. Olha, 3 paradigmas de vivência espírita importantíssimos. Bom, mas a contribuição do Dr. Hernani, como eu disse, lastreia toda a codificação espírita. Esse caso que eu acompanhei, tive a sorte de acompanhar a pesquisa que o Dr. Hernani, na literatura da ciência psíquica, literatura ampla, internacional, é chamado de drop-in. Drop é aquele negócio que cai assim inesperadamente. Então, foi um espírito que veio e se manifestou na casa do
doutor médico da MESP, né, se manifestou numa reunião de estudos, Dona Vitúlia, e ela veio manifestando uma dor, não é? Uma dor nessa região do tórax. E aí se declarou como sendo Ruitenberg Rocha. Um nome raro, né? Um nome raro, Ruitenberg Rocha. Isso foi anotado e o doutor, esse nosso amigo, chama o doutor Hernani para fazer a pesquisa desse caso. Ele dá os dados biográficos dele. Essa monografia que aqui está descreve a metodologia que o doutor Hernani seguiu. Ele pega as informações e o primeiro impulso dele foi ir nos arquivos da polícia militar, onde ele era tenente. Ora, eu já fui lá, naquele monumento dos revolucionários, está lá a urna com os resíduos do corpo do Ruitenberg Rocha. Bom, se verificou, se comprovou por dados informados por essa entidade comunicante a sua origem. Né? E há outros detalhes muito interessantes que o doutor Hernani soube muito bem colocar naquela monografia. Aqui nós temos algumas monografias, como assim fazia o doutor Hernani, ele as publicava, todos os seus casos de pesquisa, dos casos sugestivos de reencarnação, por exemplo, ele chegou a colecionar 76 casos, não é? Evidente, modestos em relação aos 2.500 do Stevenson e aos 1.200 e pouco do Banerjee. Mas, enfim, outra área de pesquisa são os fenômenos das batidas, das manifestações de parapirogenia. O que é isso? Guarda-roupas que queimam as divisórias sem nenhum agente físico que fosse ali tocar fogo. Então, esses casos de poltergeist, o doutor Hernani colecionou 30 e poucos casos. São raríssimos no mundo inteiro. Mas ele, aqui no Brasil, ele conseguiu levantar e estudar esses casos de poltergeist. Né? Esse livro tem aqui, é maravilhoso. Essa conversa com o doutor Hernani, por vários repórteres, é gostosa de ler, porque a maneira como o doutor Hernani responde é suave, é bastante elucidativa, e ele sempre teve essa preocupação de trazer a sua contribuição, por mais avançada cientificamente, a nível simples, não é? De qualquer leitor de formação média. De modo que nós vamos comentar aqui, essa talvez seja a mais significativa contribuição científica, porque nós vimos lá, teoria corpuscular do espírito, aonde o espírito é entendido como espírito essência, não é? É entendido como constituído de psi-átomos. Mas aqui o doutor Hernani construiu um modelo organizador que eu tenho que comentar para vocês a sua constituição. Esse modelo, lógico, vocês estão entendendo, e o doutor Hernani sempre colocou isso. Modelo é como a ciência evolui. Primeiro se criam
os modelos baseados na experimentação, na observação direta. E depois esse modelo é aferido na continuação das pesquisas. Então, esse modelo é o modelo geométrico do espírito. Então, eu vou comentar, ele é fundamentado em dois acervos informacionais. O que é isso? São impulsos de que o que ele chama de cúpula, o Dr. Hernani, é o acervo mental do espírito. E o MOB é o modelo biológico que começa a presidir a formação do nosso organismo desde o momento da fecundação, na embriogênese. Agora, nós temos aqui, como vocês estão vendo aqui embaixo, é o início da nossa geração. Há um prolongamento, uma extensão desse conteúdo informacional que se acopla na união dos dois gametos, masculino e feminino. E a partir daí, esse campo organizador, ele começa a arrumar a multiplicação celular, diferenciando os tipos de células, os tipos de órgãos. Então, nós vamos ver aqui, no seguinte, exatamente, esse é a representação das forças que unem o espírito e seu componente perispiritual ao organismo. Isso é uma descoberta e uma pesquisa realizada pelo Dr. Hernani para definir o campo biomagnético. Essas linhas de força que nós estamos vendo são os campos que unem as nossas células, antes das células, as nossas moléculas ao nosso espírito. Então, esse impulso nosso do espírito, que é o agente, por assim dizer, que forma e que interage a nível celular, são linhas de força. O Dr. Hernani desenvolveu isso, desenvolveu aparelhos e desenvolveu pesquisas de laboratório. De modo que, o que é que a gente está vendo aqui? Nós estamos vendo como é que o modelo do Dr. Hernani, o modelo geométrico do espírito, como é que ele elucida o fenômeno da incorporação. Então, nós temos, como seres biológicos, nós temos a cúpula, que é o nosso acervo mental, é o campo mental, o corpo mental, já tratado pelo André Luiz, e o nosso acervo biológico, que é esse campo organizador, em que preside, como eu disse, desde a embriogênese, a formação desse organismo, que é um verdadeiro santuário. Não é? Então, o que é que acontece? Essa parte de cima, que é a cúpula, ela pode se deslocar, mas fica no médio fica o seu corpo. Essa parte do nosso acervo mental, ela se desloca momentaneamente, há todo um processo. O espírito que tem a cúpula, mas lógico, ele só tem o campo, mas ele não tem o corpo como nós humanos. Então, há o deslocamento da cúpula do espírito para
para colocar-se aqui no médium, e o médium passa a ter as funções mentais do espírito comunicante. Né? A seguinte mostra exatamente a segunda fase da incorporação. Aqui está, aqui já está o médium comunicando um acervo, um conhecimento que não é seu, porque ele recebe esse impulso informacional do espírito comunicante. Bom, isso aqui dá para entender muito bem como é que esses sensitivos de captação, como é que eles atuam. Porque eles podem, como sensitivos, deslocar a sua cúpula e receber do indivíduo que está ali, emitindo seus sentimentos, de vivo para vivo. Isso também é possível, não é, doutor Ronaldo? De modo que esse modelo do doutor Hernani, os fenômenos de desdobramento são explicados por esse modelo. O que é que acontece? Essa cúpula, ela se desloca momentaneamente e ela percorre o espaço circunvizinho e pode se deslocar também para distâncias outras. Não é? Então, esse fenômeno do desdobramento e outros fenômenos relacionados a esse processo mediúnico, paranormal, sensitivo, que nós estamos no limiar de observar isso e criar uma abertura enorme nessa fenomenologia, principalmente de indivíduos drogados, indivíduos epiléticos, em que há componentes sérios aí atuantes entendido através desse modelo organizador biológico, que a gente já começa a desejar pesquisar isso para criar hipóteses de trabalho, naturalmente, e criar metodologias importantes. Esses aqui ilustram exatamente um momento importante. Esse momento é um momento muito especial, em que o espermatozoide, entre bilhões, ele ganha impulso por um magnetismo provocado não só pelos colaboradores desse processo na espiritualidade, mas também pela atração que o óvulo escolhe e seleciona o seu espermatozoide, aquele mais compatível com o modelo do espírito que vai reencarnar. Isso é uma coisa maravilhosa. Então, eu me lembro bem do Dr. Jorge André, que ele mostrava isso e, brincando, ele dizia: é muito Romeu para uma Julieta só. Mostrando exatamente esse impulso seletivo nesse processo da fecundação. E aqui eu montei isso na conjugação dos dois gametos masculino e feminino, um modelo miniaturizado, conforme é ilustrado nas obras doutrinárias. Então, a partir daquele instante, um ponto preciso se conecta desse modelo e a multiplicação celular, ela começa a preencher como linhas de força o feto. Não é? Aqui nós temos, com poucas semanas,
A partir do momento da união dos dois gametos, e assim nós somos formados dentro desse processo divino. Então, o seguinte, a gente vai ver que há, por exemplo, a pesquisa mostra, na área da biologia, na área da embriogênese, que diversos animais, em determinado período de sua fecundação, eles têm a mesma morfologia que o homem. Isso quer dizer o quê? Que nós temos testemunhado na embriogênese a nossa origem animal. Nós temos, em determinado instante do nosso desenvolvimento biológico, nós temos a mesma forma biológica que tinha aqueles cujas espécies nós passamos. Isso quer dizer o quê? Que a ontogênese, que é o princípio de desenvolvimento na embriogênese, ela recapitula o nosso histórico filogenético das espécies que nós percorremos. Ora, isso é outro aspecto a compreender melhor através do MOB, do Dr. Hernani. E aí, a gente, quando chega naturalmente, esse embrião chega ao seu momento de maturação, não é? Geralmente aos 9 meses, ele então começa a sentir as pressões das paredes do útero para vir à luz. Não é? De modo que o que é importante, e aqui é essa diferenciação maravilhosa com funções próprias das células que a gente tem, que constituem o fígado, que constitui o pâncreas, que constitui esses órgãos. Então, tudo isso é diferenciado por matrizes próprias que o nosso modelo organizador vai arrumando. O Dr. Hernani menciona, e no seu livro, esse modelo do MOB em camadas, semelhante a uma cebola com as suas camadas. Eu fiz isso aqui, em que a gente secciona essa cebola e cada camada dessa, no modelo do MOB, do Dr. Hernani, ela representa uma existência. É por isso que a gente pode acessar as nossas reencarnações passadas. Por quê? Porque esse acervo, né, milenar de nossas experiências, eles estão todos condensados e acoplados nesse nosso acervo, representado pelo modelo organizador biológico. Essa cebola mostra muito bem, e é evidente que cada personalidade, como diz o Dr. Hernani, a personalidade coincide totalmente com o conceito do Dr. Ronaldo aqui. A personalidade, as personalidades, como a gente vê aqui nessa figura, que nós representamos em determinadas épocas, com experiências, com conflitos, com situações não resolvidas. A rigor, nós somos, no nosso psiquismo, nós somos fragmentos de personalidades que muitas delas não foram totalmente resolvidas na nossa evolução. Então, elas ainda estão latentes dentro de nós.
E o doutor Hernani fala exatamente, enfatiza esse aspecto, dizendo que a personalidade, ela, na sua composição, ela é constituída de alma, que não é exclusivamente espírito, e perispírito, que é a sua roupagem magnética. Mas a individualidade, ela corresponde à nossa essência espiritual. Além do corpo mental, que é atributo do espírito, não é? Envoltório, assim denominado por André Luiz, envoltório sutil da mente, que preside, como vimos, preside o nosso perispírito, de modo que e interage com ele. Então, as aplicações do modelo organizador biológico merece de nossa parte um estudo aprofundado.